Bom dia, meu querido. Com muita alegria que nós estamos aqui, continuando as nossas ministrações no livro de Jó. Essa é a segunda de 5 ministrações, nesse dia 21 de abril de 2026, aniversário de Brasília. Quero deixar um abraço desde já a todos os brasilienses aí, nascidos na terrinha, assim como eu. Que o Senhor possa abençoar a cada um. E também aqueles que moram aqui nessa cidade, vindo de outros estados ou mesmo de outros países. Que a bênção do Senhor alcance a todos nós e que Brasília seja uma cidade onde emane justiça e equidade para todo o nosso país. Essa é a minha oração nesse dia pela nossa capital. E hoje nós vamos continuar meditando no livro de Jó. Semana passada nós começamos vendo ali os primeiros capítulos 1 a 3, onde Jó é submetido a duras provações. E eu comentei com vocês que, na verdade, as provações de Jó eram a respeito de qual seria o seu maior amor, né? Porque Satanás colocou diante do Senhor que Jó estava servindo a Deus porque tinha tudo, ou estava servindo a Deus porque tinha saúde, né? Então, as questões que estavam ali por trás era se Jó amava mais as coisas, mais a família ou mais a si mesmo, um amor maior do que o amor a Deus, né? E Deus sabia do coração de Jó. Deus sabia que Jó o amava acima de qualquer coisa. Mas Satanás quis provar isso, né? E Deus permitiu, de alguma forma, que Satanás tocasse nos bens, nas pessoas e na própria saúde de Jó, é, tentando a negar a Deus, a blasfemar contra Deus, mas em nenhum momento Jó fez isso. Ele se manteve fiel a Deus e teve a grandeza de espírito de dizer que recebeu do Senhor o bem, porque não receberia também o mal? No saí do ventre de minha mãe, e sem nada eu voltarei. Então Jó em nada atribuiu a Deus falta nenhuma. E com isso, no final da sua aprovação, a Bíblia diz que Jó foi restituído. E não apenas isso, mas o mais importante, Jó recebeu revelação de Deus. Então toda prova da nossa fé, toda provação que nós passamos, ela tem o objetivo único de nos revelar mais a pessoa e o caráter do nosso Deus, né? Se a gente apenas olha para provação pela provação, você não vai ver sentido, você não vai ver motivo algum, você não vai ver propósito nenhum em tudo aquilo que você está passando. Mas se você entender que aquilo é um meio, na verdade, para que você tenha mais revelação de Deus, então você vai começar, de alguma forma, inspirado pelo Senhor, você vai começar a utilizar isso em seu favor e não em seu prejuízo. Hoje nós vamos meditar em alguns extratos, né, algumas partes dos capítulos 4 a 12. Foi uma visão, assim, um foco que Deus me deu enquanto eu estava lendo o livro de Jó, que é o foco na questão dos amigos de Jó, né? Normalmente a gente ouve pregações sobre os amigos de Jó de uma maneira muito depreciativa, né? Muito, assim, só enfocando o lado negativo. Eu vou falar um pouco disso também, mas eu quero destacar principalmente o lado positivo dos amigos de Jó. Então, o título dessa mensagem, já transpondo, né, não só para a experiência bíblica, mas para a nossa experiência, o título dessa mensagem é O Sofrimento e a Importância dos Amigos. Então, eu quero que você medite junto comigo em alguns trechos desses capítulos 4 a 12 de Jó, para a gente pensar um pouco junto aqui biblicamente sobre isso. Então, a mensagem de hoje é sobre o valor da amizade no meio do sofrimento. E fazendo um parênteses aqui, antes de tudo, eu quero mencionar o nome de 3 pessoas. Provavelmente nenhum de vocês vai conhecer, até porque são pessoas que não são aqui do círculo normal de amizades e de conhecimento dos que frequentam aqui o canal. E no final dessa mensagem eu quero dizer por que eu estou mencionando esses 3 nomes. Eu quero mencionar aqui Luiz Carlos Júnior, Gabriel Teles e Seu Ribeiro. Essas três pessoas. No final dessa mensagem eu vou te explicar o porquê. Então, voltando para a mensagem bíblica, esses capítulos 4 a 12, eles
trazem uma série de debates entre os três amigos de Jó citados aqui na Bíblia, cujos nomes são Elifaz, Bildade e Zofar. E o debate deles com Jó, as falas deles, as réplicas de Jó, e algumas também orações e lamentações que Jó dirige ao próprio Deus. Então eu quero primeiro destacar aqui 3 pontos positivos dos amigos de Jó nesse contexto. O primeiro, eles foram solidários. Os amigos de Jó foram extremamente solidários com a sua dor. A Bíblia diz que eles, quando chegaram perto de Jó, viram que a dor era muito grande. Primeiro diz que eles não o reconheceram, tamanho o estado deplorável que Jó se encontrava. E quando eles chegaram, viram que a dor era muito grande. E a Bíblia diz que eles ficaram tão atônitos, tão perplexos, tão chocados, né? Impactados com aquele quadro de miséria que Jó estava, que eles ficaram assentados na terra, junto com Jó, durante 7 dias. De tão perplexos, né? De tão em choque que eles ficaram solidariamente assentados com Jó no chão durante 7 dias. Queridos, tem momentos que faltam palavras para dizer. Tem momentos que a dor é grande demais. Tem momentos que a ruptura, a descontinuidade nos pega de surpresa e nos deixa sem ar. Tem momentos em que as notícias, em que a onda, as avalanches que vêm sobre nós nos deixam sufocados. E nesse momento, a simples presença silenciosa de amigos de verdade faz toda a diferença em nossa vida. Pessoas que são solidárias com a nossa dor, que não precisa falar nada, mas elas estando ali, marcando presença, como se diz, elas já dividem as dores que nós sentimos. E Jó era um homem abençoado, era um homem privilegiado por ter amigos dessa qualidade. Pare para pensar se nós temos amigos assim, se você tem amigos assim. Não são muitas as pessoas que têm amigos assim, que param tudo para estarem perplexos contigo, para chorarem contigo, para dividir e amenizar a dor que você está sentindo. Esses eram os amigos de Jó. Essa era a qualidade dos amigos de Jó. E nesses momentos que faltam palavras, na verdade elas nem são necessárias. A presença faz muito mais diferença. A presença fala muito mais do que palavras. Então eles foram extremamente solidários. Em segundo lugar, os 3 amigos de Jó, eles queriam ajudar. A intenção deles era realmente ajudar. Apesar dos discursos e das ideias meio equivocadas que eles expressaram logo em seguida, mas eles queriam ajudar. Eles foram movidos por uma intenção, por uma motivação boa, pura, genuína, de dividir a dor que o seu amigo estava passando. A ideia não era prejudicar Jó ou acabar com Jó, mas buscar uma saída para aquela crise extrema que Jó estava enfrentando. E o terceiro destaque para a atitude dos amigos de Jó: eles não mediram esforços. A Bíblia diz que eles vieram de uma terra distante quando souberam da notícia, e vamos considerar que aqui nós estamos no comecinho do Antigo Testamento. Então, para uma notícia sair de um lugar e chegar numa terra distante, levava tempo. Daí você já imagina o tempo que passou para essa notícia chegar, o tempo que passou para esses caras chegarem até Jó. Você já tira o quanto de tempo que Jó sofreu, né? Um sofrimento prolongado, severo, totalmente às cegas, às escuras. Como eu falei na mensagem passada, Jó realmente foi levado a pensar que Deus não estava lá. Deus não estava com ele, porque foi um sofrimento severo e prolongado. Então, esses amigos, eles não mediram esforços, eles demoraram o tempo que foi
e foram até Jó. Chegaram e passaram a primeira semana, como eu falei, envolvidos 100% com a dor de Jó. 100%. Não teve descanso para eles, né? Então eles não mediram esforços, né? Ficaram ali compartilhando e dividindo essa dor. Recentemente nós passamos aqui na nossa congregação, onde nós congregamos, um vídeo a respeito de um atendimento da saúde indígena nos confins da terra indígena do povo Zoé, lá no noroeste do Pará. E a dificuldade que foi para o pessoal sair de manhã e andar no meio da mata, sobe morro, desce morro, pega chuva, seca chuva, sair de manhã para pegar o indígena lá no meio do mato, já no meio da tarde, e trazer carregando nos ombros, né? Os indígenas se revezando com com a equipe de saúde, até trazer o parente ao posto de atendimento, porque o parente tinha sido atingido acidentalmente por uma flecha durante uma caçada e estava, né, assim, com um agravo de saúde bastante sério. Então aquelas pessoas não mediram esforços para trazer aquele doente. Então, da mesma forma, eu menciono os amigos de Jó. Eles não mediram esforços, eles atravessaram a geografia que foi preciso para salvar uma alma. E Jesus fala no Evangelho, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, uma alma vale mais do que 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 quilômetros. Vale mais do que uma noite perdida de sono ou noites perdidas de sono. Uma alma vale mais do que qualquer preço, né, que você tenha que pagar para salvar uma alma. E eles fizeram isso. E aqui, trazendo para a nossa realidade, né, eu destaco o valor das amizades que nós precisamos estabelecer, construir em Cristo, né? A importância da presença, da sensibilidade, a importância do suporte uns aos outros, numa vida em comunhão verdadeira. Presença, sensibilidade e suporte são coisas que estão escassas fora do reino. Infelizmente, muitas vezes estão também escassas dentro do reino. Mas não é assim que o Senhor quer que a igreja viva. O Senhor quer uma igreja onde hajam ternos afetos e compaixões, ternura nos vínculos, ternura nos afetos, compaixões, compadecer-se, é padecer com alguém, é sofrer com alguém, né? Então a gente precisa reaprender essas práticas na vida cristã. A importância da presença, da sensibilidade e do suporte uns aos outros, né? Expressar uns aos outros nossos problemas e dores, termos a liberdade para isso. Tiago 5,16 é um ensinamento que a palavra nos diz que devemos confessar uns aos outros as nossas falhas e orar uns pelos outros para que sejamos curados. Romanos 15,7, a Bíblia nos ensina a acolher com amor uns aos outros. Acolher, em outra versão, diz aceitar uns aos outros, né? E muitas vezes a igreja cristã, a igreja evangélica, muitas vezes ela rotula diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de pecados. Então, se a pessoa confessa tal e tal coisa, é tolerável, é menos grave. Se ela confessa tal e tal outra coisa, meu Deus do céu, né? Tá complicada, né? Mas diante do Senhor não tem pecado grande, pecado pequeno, né? E a gente tem que ter esse coração de acolhimento, esse coração de sensibilidade, esse coração de aceitação para recepcionar aqueles que estão feridos, né? Para recepcionar qualquer coisa que precise ser confessada, que precise ser tratada diante do Senhor. A igreja precisa tirar os óculos do pré-julgamento sobre as pessoas, para que realmente ela exerça uma função terapêutica sobre quem procura sua ajuda. Então, acolher uns aos outros, aceitar uns aos outros. Misericórdia, né? Uma palavra que nós usamos tanto, até como um bordão evangélico, né? Misericórdia, né? Nem sabe o que está dizendo.
Misericórdia significa literalmente compaixão das misérias. Ter compaixão da miséria alheia, assim como nós pedimos compaixão da nossa miséria diante de Deus. Então, ter compaixão dos pecados, ter compaixão muitas vezes da vida dupla, né, que as pessoas levam dentro do reino. Ter compaixão da pessoa que em algum momento é super espiritual, em outro momento é super carnal, né? E vive essa dualidade, muitas vezes dentro do corpo de Cristo. Mas nós precisamos ter compaixão, porque se nós fecharmos as portas, aí fica muito mais difícil de acontecer uma verdadeira restauração. O Senhor não quer que a gente viva uma vida dupla, obviamente, Ele quer que a gente viva com Ele, né? Desde o Velho Testamento, essa fala do Senhor, né? Escolham a quem vocês vão servir. Se é Baal, sirva Baal, mas se for o Senhor, sirva somente ao Senhor, né? Então o Senhor não quer duplicidade, é óbvio, mas Ele também não quer que a gente se feche para aqueles que querem sair da duplicidade e querem viver uma vida genuína com o Senhor. Então, acolher sem julgamento, ter compaixão da miséria alheia, né? 1 Pedro 3,8, a Bíblia diz, sejam fraternalmente amigos. Outra versão diz, sejam cordialmente amigos. Então veja o quão perto do teu coração o teu irmão, a tua irmã precisa estar. Fraternalmente. É meu mano, é meu brother, é junto comigo, né? Nós somos filhos do mesmo pai. Então é parte da minha família. Eu dou minha vida por ele, né? Então sejam fraternalmente amigos, ou cordialmente, amigos do peito, amigos do coração, né? Que precisa, né, estar ali guardadinho dentro do coração. Assim falava a canção, né? Enfim, Gálatas 6:1, eu quero ler esse texto, que diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, vocês que são espirituais, né, corrijam com espírito de brandura, não com espírito de amargura, de acusação, de escorraçar o outro, que já está quebrado, né? Então acolhe, seja qual for a confissão, seja a coisa a seus olhos mais escabrosa que a pessoa possa ter feito ou estar fazendo, acolha e corrija com espírito de brandura, porque a brandura, né, como diz Provérbios, ela quebra até os ossos, né? Então, a gente precisa ter esse espírito acolhedor de Jesus. Se você quer um exemplo bíblico disso, que eu acho magistral, é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Um diálogo ali em João capítulo 4. Jesus é tão terno com aquela mulher, ele é tão gracioso com aquela mulher, que alguns que têm o olho torto, o olho ruim, né, veem no diálogo de Jesus com a samaritana até uma insinuação, né, uma insinuação de um interesse amoroso, vamos dizer assim, de Jesus por aquela mulher. Os críticos que não têm olhos espirituais veem até isso. Tamanha foi a ternura com que Jesus tratou aquela mulher que não tinha boa fama. Quando os discípulos chegaram e viram que Jesus estava conversando com ela, acharam estranho, né? Acharam, ué, por que o mestre está conversando com essa mulher, né? Acharam estranho. Até os discípulos acharam estranho. Então não é de se estranhar que a geração de hoje, que é carnal até a tampa, né, ter esse olho ruim com relação a João capítulo 4. Mas o que Jesus fez ali foi falar uma linguagem de amor, sim, diferenciada para aquela mulher, para que ela compreendesse que ela era amada, não só por ser uma mulher, não só por ser um corpo, né, físico, não só por ter condições de ter um relacionamento físico com alguém, mas ela era amada enquanto pessoa, enquanto uma buscadora de Deus, do Deus verdadeiro. Ela era amada enquanto uma filha perdida,
né, do Pai, que precisava encontrar a verdadeira fonte da adoração. E pela graça de Deus, ela encontrou. E não só ela encontrou, mas ela trouxe toda a cidade para ouvir aquele homem que havia revelado tudo quanto ela fazia. Então Jesus é esse, que se aproxima de pessoas até de má fama, de má conduta, de má reputação, para extrair delas ali a genuína essência do que elas são. Jesus continua fazendo isso nos dias de hoje, né? Olhando as pessoas e valorizando as pessoas além dos seus corpos, além da sua beleza exterior, além das suas qualidades, sejam elas quais forem. Jesus continua olhando o íntimo de cada um de nós e valorizando essa imagem dele que ele imprimiu dentro de mim e dentro de você. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Isso acontece por meio das amizades genuínas também. Amigos genuínos, eles conseguem ter esse olhar de ternura para com aqueles que se relacionam com ele, procurando exatamente valorizar a imagem de Deus que está ali, às vezes desfigurada, às vezes oculta, né? Às vezes não se expressando, mas porque eu e você, porque você é imagem e semelhança de Deus, né? Então o Senhor proporciona amigos íntimos dessa forma para você. Eu destaco também aqui alguns pontos negativos dos amigos de Jó. E na verdade é um ponto só, né? Que cada um deles expressou da sua maneira. O ponto negativo é justamente a teologia dos amigos de Jó. É justamente aquilo que eles tinham de conceito a respeito de Deus e a respeito da vontade de Deus e de como Deus agia com as pessoas. A teologia dos amigos de Jó não era uma boa teologia. Ela mistura alguns bons conceitos, é verdade, sobre Deus, mas com péssimas aplicações. Aplicações extremamente equivocadas, né? Quero falar um pouquinho sobre isso. Elifaz, né, o primeiro dos amigos a falar. Ele destacou a pureza de Deus e a impureza dos homens. Beleza? Tranquilo. Jó 4, 17 e 18. Ele destaca que Deus pode salvar pela sua soberania. Ok. Jó 5, de 8 a 9. E que o homem a quem Deus disciplina é feliz. Jó 5, 17. Beleza. Teologia 10. Mas a aplicação desses conceitos na vida de Jó é totalmente equivocada. Porque com base nessas verdades, aí vem o sofisma, né? Vem torcer a verdade na hora da sua aplicação. Com base nessas verdades, nesses conceitos, ele diz que Jó era pecador e que por isso estava sofrendo, né? Ou seja, né? Se você está sofrendo, é porque tem pecado, porque, né, Deus é justo. Deus não deixa que quem, né, pratica a justiça passe por sofrimento, né? Essa era a teologia de Elifaz, né? Então, Jó, você é pecador, por isso que você está sofrendo, porque crente não sofre, né? Elifaz acreditava que pobreza e sofrimento subentendiam pecado e uma vida desonesta espiritualmente. Então, se você está pobre, se você perdeu seus bens, se você está sofrendo, né, é porque você está em pecado. Alguma coisa você fez de errado para merecer isso, né? Nós vamos falar depois dessa questão de merecer ou não merecer. Elifaz acreditava que riqueza e sucesso significavam retidão, né? Ou seja, a semente da teologia da prosperidade está lá desde o princípio da Bíblia. Essa ideia equivocada de que prosperidade equivale a boa vida, boa qualidade de vida espiritual. Não necessariamente mesmo. Não necessariamente mesmo, né? Enfim. E aí, no final do livro, Jó 42, 7 a 9, Deus classifica tais ideias como loucura. Loucura. Deus fala, é loucura o que eles falaram a meu respeito. É loucura, né? Então, essa teologia do mérito é loucura. O segundo amigo, Bildade.
vai pela mesma linha. Jó 8,6, ele diz assim: se você for puro e bom, Deus vai te justificar. Faça tudo certo e Deus vai te prosperar. Né? Enfim. E aí é que eu digo nessa questão da meritocracia, né? Jó fez por merecer tanto o bem quanto o mal, sob a ótica dos seus 3 amigos ali. Né? Então, Jó, se você rezar segundo a cartilha, vai dar tudo certo, né? Agora, se você pisar na bola, né, aí você vai colher coisas ruins, né? Essa era a teologia. Então, Bildade só conhecia a teologia do mérito, ele não conhecia a teologia da graça, né? Mas se a gente for olhar para Jesus, a Bíblia diz que o justo sofreu pelos injustos. Aí você vai falar, mas você está falando de Jesus, Jesus veio realmente para sofrer por nós e tal. Mas a Bíblia diz que ele nos deixou exemplo para que sigamos as suas pegadas. E quantas vezes justos na igreja do primeiro século e ao longo de toda a história do cristianismo, justos sofreram, né, pagando por erros que não eram deles, para que outras pessoas fossem abençoadas com as bênçãos espirituais do reino de Deus. Essa é a história do cristianismo. A história do cristianismo ela foi escrita com sangue de mártires. A história do cristianismo foi escrita nas catacumbas, nas perseguições, nas arenas, né, nas prisões. A história do cristianismo, infelizmente, ela teve capítulos negros, sim, e a gente não pode negar a história, em que os perseguidos passaram a ser perseguidores. Mas se você parar para olhar um pouquinho o Apocalipse com um pouco mais de cuidado, você vai ver que até isso está sinalizado ali. Esse assunto para outro debate, não vou entrar no mérito aqui. Mas voltando para Jó e para o cristianismo ali, né, primitivo, bíblico, né? A história do cristianismo ela foi construída com o sangue de mártires. Então é totalmente bíblico que justos sofram, né, por viver uma vida cristã piedosa. Paulo falou isso. Os que querem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Esse é o cardápio, essa é a receita do bolo. O cristianismo urbano ocidental que nós temos vivido é uma fantasia, tá? Sendo bem honesto, é uma fantasia. A gente está arranhando o que é realmente vida cristã. A gente não sabe com profundidade o que é passar perseguição. A gente está vivendo no bem bom, no melhor dos mundos. E, infelizmente, estamos fazendo muita besteira enquanto cristãos, né? Era para a gente estar muito mais avançado, era para a gente estar muito mais sal e muito mais luz na nossa geração. Mas, enfim, Bildade, né, esse segundo amigo, ele não conhecia essa teologia do sofrimento, né, como parte do pacote, né, da vida cristã, da vida com Deus. E aí, quando a gente olha para a cruz é a resposta definitiva de Deus a esse falso argumento da meritocracia. Porque quem não merecia, realmente não merecia, passou pela cruz, né? E nós que merecíamos a cruz, né, fomos libertos por ela. Jesus sofreu de uma forma substitutiva, vicária, né, por nós, para que nós não fôssemos para aquela cruz. Isso quebra esse argumento da meritocracia. Pelo contrário, introduz o argumento da graça, a realidade da graça, melhor dizendo, sobre nós. De graça recebestes, de graça dai. Aleluia. Zofar, o terceiro, ele pegou mais pesado ainda em cima desse argumento. Ele acusou Jó de hipocrisia e teimosia. E ainda disse que Jó deveria era sofrer ainda mais do que estava sofrendo, né? É o tipo daquela pessoa que vê alguém sofrendo e diz assim, eu acho é pouco, né? Eu acho é pouco. Então esse Zofar, vou te falar, o cara começou bem, mas pisou muito na bola, né? Começou solidário, fez uma viagem e tal, nananã, sofreu ali.
primeira semana, mas depois que o cara começou a abrir a boca, meu Deus do céu, foi terrível. Esse foi o mais terrível dos três. E ainda falou assim, disse que se Jó parasse de pecar hoje, era certo que seus sofrimentos acabariam de imediato e a prosperidade voltaria. Então ainda tinha um quê meio de mágica aí, né? Tipo, vira a chave que vai dar tudo certo, né? Pare de sofrer agora, né? Enfim, essa era a teologia de Zofar. Partindo para uma conclusão diante disso, dessas reflexões que eu coloquei aqui. Às vezes eu falo um pouco com pontinha de ironia, né? Mas é para a gente refletir e rever, né? O que nós realmente temos crido, temos acreditado diante da palavra do Senhor. Mas eu quero aqui olhar principalmente para a parte boa que os três amigos de Jó nos ensinam, né? Quero destacar aqui as atitudes deles de solidariedade, a atitude de desprendimento, de não medir esforços, e a boa intenção que eles tiveram de ajudar o seu amigo. E exortar a mim e a você que a gente imite esses bons exemplos, né? De pessoas, né? Para pessoas que estão ao nosso redor e que estão em muito sofrimento, né? Eu tô com várias pessoas ao meu redor que estão em sofrimento além do normal, além da conta. Não vou dizer que está esse nível de Jó, porque misericórdia, é muito complicado. Mas que estão sofrendo sim além da conta, com lutas novas, com lutas seja na área da saúde, seja na área da saúde mental, seja na área ministerial, seja na área conjugal, né? Seja na própria área da própria identidade enquanto cristão, enquanto discípulo de Jesus. Então tem muitas lutas, né? As pessoas estão atravessando lutas severas esses dias. E esse desafio é para mim também. Ser solidário, não medir esforços e ter a melhor intenção de ajudar. Quero também dizer aqui que Cristo é a base que sustenta as verdadeiras amizades. Amizade, para ser real, para ser verdadeira, para ser eterna, Cristo tem que estar ali no meio. O mesmo raciocínio que a gente fala tanto, né? No contexto do casamento, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Isso vale para o relacionamento de amizade também. A amizade entre duas pessoas, ela não se quebra se tem uma terceira dobra chamada Jesus Cristo, entremeando e ligando essas pessoas. Tudo que eu posso fazer para te ajudar, eu posso fazer isso em Cristo. Tudo que você pode fazer para me ajudar enquanto meu amigo, você pode fazer isso em Cristo. Se nós tirarmos Cristo desse relacionamento, a gente fica limitado. Não é que não vai ter ajuda, ou companheirismo, ou comunhão, mas a gente fica bem limitado se Cristo não for o centro e o norte dessa amizade, né? Ser solidário, marcar presença em meio à dor. Precisamos voltar a ser ombros e ouvidos de apoio uns aos outros. Precisamos voltar a acolher na fraqueza, emprestar as lágrimas. Eu achei essa expressão tremenda, que aquele que acolhe, o conselheiro, né? Aquele que divide as cargas é alguém que empresta as lágrimas. Porque às vezes as pessoas estão tão atônitas, tão perplexas, tão travadas emocional e espiritualmente que elas não conseguem nem chorar. Eu digo isso, queridos, porque eu já passei por isso. Teve um momento na minha vida que eu estava tão assim, levei tanto toco emocional na cabeça que eu estava travado, eu não conseguia nem chorar, né? E eu tive que ser ministrado. Alguém teve que chorar comigo para que eu pudesse voltar a chorar e destravar essas emoções que estavam ali recalcadas, né, reprimidas dentro do meu coração. Isso foi libertador. Então, empreste suas lágrimas para pessoas que precisam chorar e serem libertas emocional e espiritualmente. Emprestar as lágrimas, dar suporte em amor, ouvir e acolher as confissões, né? Como eu falei, é importante a gente ouvir e acolher as confissões e termos a lealdade de guardar as confissões, né?
guardar o que nos é confessado de uma maneira íntima, de uma maneira, de uma relação de confiança para além do normal. Muitas vezes a pessoa ela guarda coisas durante anos, e quando ela encontra alguém de confiança, em que ela se abre, né, ela está se vulnerabilizando e confiando que você será um fiel depositário daquilo que ela vai falar. Então isso é muito importante, isso tem muito valor e a gente precisa ser muito atento, né, e fiel àquilo que nos é falado, para que a gente não traia essa confiança e talvez quebre o último fio de esperança de alguém, né? Então, receber e acolher as confissões, orar pela cura. Provérbios 17, a Bíblia diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo tempo ama o amigo. No tempo bom, no tempo ruim, no tempo mais ou menos, no tempo que está perto, no tempo que está longe, no tempo que se desentendem, no tempo que se entendem, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. E aí, pensando nesse texto, eu quero comentar por que eu mencionei esses 3 nomes ali no começo dessa meditação. Alguns aqui sabem, a maioria de vocês sabem, que no mês de março agora, de 2026, exatamente no dia 18 de março, na madrugada, às 1h37 da manhã, a minha mãe partiu para a eternidade, né? Ela estava internada aqui em Brasília, no Hospital Santa Marta, e num quadro bem complexo, e ela partiu. A pressão dela caiu até zerar, né? E eu estava em viagem a serviço. Eu estava no interior, até brinco hoje, né? No interior do Rio Grande do Sul, numa viagem a serviço, num municípiozinho chamado São José do Ouro, que eu não sabia nem que existia, perto de um outro município chamado Cacique Doble, onde tem uma terra indígena, onde eu fui trabalhar naqueles dias, participando de algumas falas ali de mediação de conflitos, né? Então já não era uma agenda fácil, né? E eu já estava ali no final de uma semana de deslocamento e de trabalhos na região sul. Já tinha passado na terra indígena Guarita, município de Tenente Portela, quase na divisa com a Argentina. Depois eu fui para Entre Rios, em Santa Catarina, perto de Chapecó, e de lá eu fui para São José do Ouro, para essa agenda em Cacique Doble. E quando eu fui, né, eu viajei dia 12 de março, eu vi minha mãe um dia antes, foi a última vez que eu a vi com vida, né, ela ainda no apartamento. E depois que eu fui, o quadro dela se agravou. A diabetes descompensou muito, enfim, outras questões do pâncreas e tal. Resumo da ópera, queridos. Eu estava lá em São José do Ouro na madrugada e recebi a notícia da partida da minha mãe. No dia seguinte era para ter uma última agenda em Cacique Doble e no dia 19, o dia de voltar para Brasília, pegando o voo em Passo Fundo, aproximadamente 3 horas e meia, 4 horas de distância de São José do Ouro. E naquele dia eu estava longe de casa, ninguém do meu círculo próximo de amizades ali. E essas 3 pessoas foram as pessoas que me acolheram naquele dia. Eu não tinha outra opção, né? Quando eu desci do quarto do hotel onde eu estava, encontrei um colega, um desses 3, Luiz Carlos, e falei para ele. E ele se comoveu, né? Ele sentiu a minha dor, ele partilhou comigo. E os que me conhecem aqui sabem que eu sou uma pessoa reservada, eu não gosto de ficar falando muito da minha vida para outros. Mas naquele momento eu tive que me vulnerabilizar mais ainda, além da situação em si, que foi de falar. Eu precisava falar. E eu falei muita coisa, falei da situação que ela viveu, falei dos últimos 9 meses que foram muito pesados, falei do cansaço que eu estava, falei tudo que eu precisava falar. Eu não chorei ali na hora, mas eu falei muito.
e o Luiz, junto com o seu Ribeiro, estavam ali naquele momento e ouviram tudo que eu falei. O seu Ribeiro é o dono do hotel onde eu estava, lá em São José do Ouro. E eles ouviram, e aí eles se compadeceram, e o seu Ribeiro muito gentilmente falou, não, você já fechou a sua conta, né, aqui do hotel, mas você pode ficar aqui o tempo que você precisar, né? Eu sei que, né, você não vai na agenda de agora de manhã, obviamente, né, mas você fica tranquilo, pode ficar lá, né, no quarto e tudo, pode ligar para quem você tiver que ligar, né, fica bem tranquilo, não tem problema. E, né, aí o Luiz saiu para a agenda, ele tinha que ir para a agenda, né, depois que a gente conversou de manhã cedo, e o seu Ribeiro ficou conversando comigo também um bom tempo, e falando de suas experiências de vida, né, e foi um momento assim muito incomum para mim, mas ao mesmo tempo foi muito consolador e muito fortalecedor esse momento, né? De ser vulnerável para pessoas desconhecidas e ouvir de pessoas desconhecidas palavras que eu senti o Espírito Santo me consolando ali naquele momento. Então, queridos, o Senhor, ele levanta pessoas para nos acolher nos momentos mais difíceis, né? E o Gabriel Teles é um colega da Extensão Rural de Santa Catarina com quem eu estive na agenda de Entre Rios, né? Que me recebeu na sua casa, né? A gente não tinha um vínculo assim de amizade, né, até então, mas ele me recebeu na casa dele, nós conversamos muito sobre muita coisa, sobre não só sobre profissão, mas sobre vida mesmo, né? Sobre perspectivas de vida, sobre o reino, né? Sobre fé, sobre música, né? Falamos muita coisa. Então, foi uma pessoa também que me acolheu muito bem nesses dias. E os dias que eu passei Entre Rios foram dias muito amenos, né? Muito tranquilos, porque o Senhor sabia que quando eu saísse de Entre Rios e fosse para São José do Ouro, eu ia passar por esses dias turbulentos, mais turbulentos. Então ali foi Jesus em Betânia, na casa dos seus amigos, antes de ir para a cruz, né? Depois que passou tudo, eu fiquei vendo e comparando com isso. Ali em Entre Rios foi Betânia para mim, foi a casa dos amigos, onde eu pude também ser consolado, onde eu pude também falar da minha vida para pessoas que eu não tinha tanta intimidade, mas que desde então, né, a gente criou um laço, né, de amizade muito genuíno. Então, queridos, amigos são muito importantes na caminhada. Amigos são pérolas. Amigos são referências, são medicina para a nossa vida. E eu recomendo você a olhar as tuas amizades, a identificar pessoas, não precisa ser muitas pessoas, basta ali 4, 5 que sejam realmente chegados, né? 4 ou 5 pessoas que você pense assim, meu Deus, se der o BO dos BO na minha vida, se der tudo errado, se der perda total, quem que eu vou recorrer, né? É esse tipo de pessoa que você tem que procurar para ser seu amigo mais íntimo, seus amigos mais íntimos, né? Eu contei com essas pessoas e ainda conto com essas pessoas, né? O seu Ribeiro eu não tenho contato, né? Ele é o dono do hotel lá, mas o Luiz e o Gabriel de vez em quando estão me mandando mensagem, e aí, como você tá? Tem passado bem e tal, né? E isso é nobre, isso é muito legal, né? E eu falo deles porque são pessoas fora do óbvio, né? Fora do círculo óbvio de amizades. Mas é lógico que dentro do reino, né, você precisa ter essas amizades também, para que realmente você seja amparado, consolado e fortalecido por essas amizades genuínas que Deus nos proporciona. Amém, queridos? Essa é a palavra. Era para eu ter postado essa palavra ontem, dia 20 de abril, mas o meu domingo, dia 19, foi bem cheio. Eu tive também que emprestar ombros, lágrimas e ouvidos, né? Em algumas situações. Eu não consegui gravar com antecedência. Mas estou gravando aqui e postando agora dia 21 de abril para edificação de todos vocês.
Me estendi um pouco mais, mas é isso. Eu não sou preso a formatos. Eu falo aquilo que o Espírito Santo me dirige, eu sinto liberdade de falar, o tempo que for necessário. Espero que você tenha a graça e a paciência de me ouvir até o final, tá bom? É isso. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus guarde a tua caminhada, que Deus te proporcione boas amizades, né? Espero que você que está aqui pela primeira vez possa se inscrever no canal, ativar o teu sininho. Toda segunda-feira eu estou postando aqui uma meditação. E também, eventualmente, esporadicamente, outros dias, a gente também vai postar alguma coisa. Deus já me deu uma palavra que eu ministrei na nossa congregação no domingo de manhã, dia 19. Eu vou ministrá-la de novo e deixar registrada aqui no canal, tá bom? Eu devo soltar essa palavra na sexta-feira, agora, dia 24 de abril. Então, fique aí pronto para receber. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia, nessa semana, e seja luz.